Olá, hoje falarei um pouco sobre o teatro, as origens do teatro até o momento do Renascimento. A origem do teatro faz referência aos gregos, aos povos gregos. Então eram louvores a Dionísio, ao deus do vinho, ao deus da uva, né? Na época da fertilidade, das colheitas. Muito bem. Então, esse teatro era um teatro que trazia os mitos, né? Na sequência, o desenvolvimento da tragédia, o desenvolvimento da comédia, colocando os mitos, e sempre o herói tinha um final trágico, certo? Depois, na Idade Média, a tragédia e a comédia não são aceitas pela Igreja. Então a Igreja Católica não aceita esse tipo de texto, esse tipo de encenação. E durante a Idade Média, então, o teatro não tem um desenvolvimento. Nós não podemos dizer que o teatro se desenvolve durante a Idade Média. Quando nós estudamos o Gil Vicente, nós vimos que ele foi o grande teatrólogo português na época da Idade Média, né? Mas o Gil Vicente foi o primeiro teatrólogo português e se espelhou em Ensina, um espanhol, fazendo um modelinho, né? Pegando o modelinho dele e criando lá os seus autos e as suas farsas, que eram autos, como nós já dissemos, textos de cunho religioso, peças, né, de fundo moralizante, religiosas. Então isso ele desenvolve. É interessante notar que, assim como a Igreja Católica não aceita o teatro no momento, é através da Igreja que o teatro volta, né? Através dessas encenações, nesse momento aí da Idade Média, que davam conta dos mistérios, dos evangelhos. Acontece que depois de algum tempo, a Igreja não acredita mais nisso, vê essas encenações como uma banalização, né? Não que não acredite naquilo que está sendo encenado, mas vê como uma banalização e tira das suas práticas. E aí o teatro ganha as praças, ganha o espaço aberto, né? E o teatro vicentino se desenvolve. Então, não é um teatro fecundo. Então, por que não é um teatro fecundo? Alguns fatores nos ajudam a responder essa pergunta. Então, filtrando, né, melhorando. Por que o teatro da Idade Média não é um teatro fecundo? Porque ele não valoriza o texto, não valoriza a linguagem. O foco está na encenação, no cenário. E na Idade Média esse cenário é precário, né? Vamos pensar como que essas encenações, esses autos eram feitos. O texto era mínimo, né? Então eram mais encenações mesmo, era mais cenário, e isso também era pouco, de pouca qualidade. Então o Gil Vicente, de certa forma, ele atende à necessidade da Igreja ao trabalhar com esses autos, não é verdade? Como nós já falamos sobre o Gil Vicente, ele, embora esteja numa fase de transição chamada humanismo, ele ainda tem o pensamento teocêntrico, né, do teocentrismo da Idade Média, que de certa forma ocupa todo o cenário da Idade, boa parte do cenário, a maior parte do cenário da Idade Média, certo? Bom, então nós já falamos da origem do teatro, nós falamos que a Igreja não aceita comédia e tragédia, então nós temos o desenvolvimento dos autos e das farsas, focalizando aí o teatro português, que se inicia com a figura do Gil Vicente, que vai atrás do teatro, segue, né, o modelinho do teatro espanhol, e agora nós vamos falar do Renascimento. E talvez seja o Renascimento o período em que o teatro mais tenha florescido, né? Se considerarmos todo esse momento. Por quê? Porque vamos pensar na Inglaterra, nós temos William Shakespeare. Vamos pensar na França, nós temos Molière, né? Vamos pensar na Itália com a Commedia dell'arte, né? Então, o teatro se desenvolve, valoriza durante este momento chamado Renascimento, né? Durante esse estilo, esse momento histórico e cultural chamado Renascimento.
Vamos pensar, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo, né? A maior parte já ouviu falar em Shakespeare, o grande teatrólogo, o grande dramaturgo inglês, que criou Romeu e Julieta, né? Uma tragédia. Então aí no Renascimento a tragédia e a comédia voltam, né? Então são valores lá da antiguidade clássica, lá dos gregos, dos romanos, né, da antiguidade clássica, que voltam agora que são novamente valorizados agora nesse período chamado Renascimento, certo? Então, Hamlet, né, uma outra peça famosa do Shakespeare, inclusive os solilóquios de Shakespeare são bastante conhecidos, né? O mais famoso, talvez, seja To Be or Not To Be, That's the Question, né? Então eu tenho um fragmento, uma tradução aqui em português. Eu vou fazer a leitura para nós apenas conhecermos, né? E depois nós podemos nos aprofundar sobre esse entendimento. Fica uma sugestão aí, tá? To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer, dormir. Só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalho que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardos, gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos? E assim a reflexão faz todos nós covardes. E assim, o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento. E empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação. Mas devagar agora, a bela Ofélia, ninfa, em tuas orações sejam lembrados todos os meus pecados. Então, com a licença aí para ler, né? Um fragmento de Shakespeare, esse solilóquio bastante famoso, em que ele reflete, é melhor, to be or not to be, that's the question, né? O entendimento nos diz, viver ou morrer, né? Enfrentar os obstáculos já conhecidos da vida ou enfrentar o desconhecido, né? Então ele está atormentado aí pela figura do seu pai, da morte do seu pai, e também fica se questionando em relação à vida. Depois nós temos do Shakespeare, que é bastante interessante. Então existem vários filmes que dão conta de nos mostrar essas histórias, adaptações de Romeu e Julieta, enfim, de Hamlet, que é bastante interessante, nós podemos conhecer aí.
nós temos as comédias dell'arte, né, que já eram uma forma de improvisação, um teatro improvisado. Então nós temos aí a figura da Colombina, a figura do Arlequim, entre outras figuras, e aí esse desenvolvimento já sai um pouquinho da Inglaterra, né, estou falando da Itália, se desenvolve mais na Itália agora. Então nós temos vários exemplos no desenvolvimento do teatro, né? Esse último que eu falei, voltado aí para esse italiano, com essa improvisação, tem tudo a ver também com os espetáculos circenses, né? Com essa criação, certo? Em Hamlet também há uma reflexão do espelho, né? Dessa reflexão que existe de nós pensarmos a arte, a vida, né? O espelho, a vida é um palco, né? Nós encenamos, nós estamos refletidos ali, enfim, existem essas discussões. Então, no Renascimento, o teatro se desenvolve e é interessante falar que no Renascimento, outros recursos e mecanismos para o teatro também são desenvolvidos, são valorizados, né? Então, o surgimento da cortina e até mesmo a questão de cenários, de recursos aparecem nessa época, tá? Então a gente foi desde a Antiguidade Clássica até o Renascimento, que retoma os valores da Antiguidade Clássica, por isso desenvolve gêneros como a comédia e a tragédia, né? Falamos aí um pouquinho do grande dramaturgo inglês, do Shakespeare, e o que precisamos ressaltar é que, focalizando a literatura portuguesa, né, na época da Idade Média, então o Gil Vicente não tinha algo ali de Portugal, né, para se inspirar. Então ele se espelha, se inspira na Espanha, né? A Idade Média é uma idade das trevas, né, como muitos dizem. Por quê? Porque o conhecimento estava restrito à igreja. Então olha o papel da igreja, o poder da igreja comandando aí a arte também, né?